Bom, aqui eu trago um pequeno resumo, né, das duas contabilidades, a societária, baseada na Lei das Sociedades Anônimas 6.404/76 e diversas outras atualizações, né, posteriores, os pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade, né, os chamados CPCs, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Conselho, né? Ele trata da convergência com o padrão contábil internacional, que é o IFRS. E a gente tem a contabilidade fiscal baseada no RIR de 99. Há diferenças aqui, em parte de custos e despesas aceitas na societária, como despesa, reduzindo o lucro, né? Não são admitidas na fiscal para efeitos do lucro no imposto de renda. O contrário, eu não botei aqui, mas o contrário também existe, tá? Tanto é que existe um relatório chamado LALUR, apuração do lucro real, que faz um encontro entre lucro real e lucro societário. Ele mostra as diferenças, né? As adições e exclusões da base de apuração do imposto. Bom, os relatórios, a gente já viu esses relatórios aí em outros momentos do curso, né? Só para resumir, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial tem essa nomenclatura, balanço somente o que é fechado no fim do ano, tá? 31 de dezembro. Todos os demais nós chamamos de balancetes. As empresas que são listadas em bolsa, elas divulgam resultados trimestrais. Então, você como analista, você vai ter acesso a 4 balanços, ou balancetes, né, por mês, por ano, melhor dizendo. DRE é a mesma coisa e fluxo de caixa também da mesma forma. O balanço patrimonial, ele mostra a fotografia naquela data do conjunto de bens, direitos e obrigações em nome da empresa, né? Ele vai mostrar a posição patrimonial e financeira. O DRE indica a rentabilidade da operação, a lucratividade pelo regime de competência, né? Onde confronta receitas com custos e despesas. O fluxo de caixa, ele mostra quanto tempo a empresa vai permanecer no jogo, ou seja, no curtíssimo prazo, a capacidade de geração de caixa e a manutenção de superávit, né, de caixa positivo ao longo do tempo. Bom, isso aqui já temos apenas aqui uma definição formal. O balanço tem bens e direitos nos ativos e as obrigações no passivo e no patrimônio líquido. Olha só, o patrimônio líquido, apesar de muita gente chamar de capital próprio, lá o capital social da empresa, esse capital não pertence à empresa, pertence aos sócios, acionistas ou cotistas, tá? Que fique claro isso daí. O que tem em nome da empresa, em termos de bens e direitos, estão aqui, ó. São caixa, contas a receber, estoques, ativo, imobilizado, investimentos, intangível. Tudo isso está no nome da empresa. É de propriedade da empresa? Sim. As dívidas e o patrimônio líquido são obrigações que a empresa tem perante terceiros, no caso de dívida, e obrigação perante os sócios, no caso do patrimônio líquido. Bom, foi criada uma legislação de remuneração do patrimônio líquido, né? Chamado juros sobre capital próprio, né? Então acho que é a única parte da legislação que nomeia o capital social como capital próprio. E aí ficou essa dificuldade das pessoas em separar o que é do acionista e o que é da empresa. Então, balanço que a gente já viu aqui várias vezes, a separação entre circulante e não circulante, já conversamos, né? Pelo princípio da entidade, da contabilidade, a empresa não deve se confundir com a figura do seu proprietário, ou seja,
Se você tem um balanço da empresa com algum veículo lá, por exemplo, que é de uso de algum membro da família do dono da empresa, não faz o menor sentido aquele carro estar no balanço da empresa, né? O carro é de propriedade da família e não da empresa. O que se faz normalmente é você fazer comparativos trimestre a trimestre, comparativo ano a ano, e buscar explicações, né, das variações das principais, aliás, melhor dizendo, dos principais grupos de contas. Como é que é a disposição no ativo das contas contábeis? Existe uma lógica na legislação brasileira, na americana e em alguns países na Europa, principalmente os saxões. Eu sei que a França não, ela faz ao contrário. Aqui no Brasil a gente faz por ordem decrescente de liquidez, ou seja, a primeira conta é caixa e equivalentes à caixa. Então a primeira conta seria moeda em espécie, né? Moeda física em SPECs ou fundo fixo, algumas empresas chamam de fundo fixo. Aí, isso daí, essas empresas, na verdade, nem. A gente fazendo análise de uma empresa, isso daí nem faz diferença porque o valor é só para fazer frente a viagens, pequenos pagamentos ali do dia a dia. O que interessa é o conjunto das disponibilidades que a gente chama de caixa e equivalentes à caixa. Pela ordem decrescente de liquidez, a primeira conta vai ser caixa equivalentes à caixa, depois virá a conta que tem maior possibilidade de virar caixa no menor tempo possível. Qual é? Contas a receber. E em terceiro lugar, estoques. Estoques de tudo, né? Insumo, matéria-prima, embalagem e produto acabado, né? Então iria primeiro o produto acabado, que tem mais liquidez. A princípio, se a gente estiver falando de commodity, algum insumo como commodity, aí a liquidez fica na commodity, né? Mas de qualquer forma a gente coloca na ordem, produto acabado e embaixo insumo, matéria-prima, embalagem, quando for o caso. E por aí vai, né? Seguindo a ordem decrescente de liquidez, a menor liquidez que existe são os prédios e as marcas e patentes, né? A definição de liquidez, a melhor definição que eu conheço é essa daqui. É a facilidade e rapidez com que um ativo pode se transformar em dinheiro. Ponto? Não. Se transformar em dinheiro sem perda significativa do seu valor. Você pode ter uma casa que você acha que vale 5 milhões de reais, mas se você não consegue vender, você anuncia por 1 milhão, no outro dia você vendeu. Aí você vai falar que a casa tinha liquidez? Não, você perdeu 4 milhões no jogado. Então, liquidez é facilidade e rapidez de se desfazer de um ativo, de transformar esse ativo em dinheiro sem perda significativa do seu valor. Sobre não circulante e circulante a gente já estudou, né? É uma janela móvel de 12 meses. A cada fechamento de balancete, essa janela se desloca 1 mês para frente. Sobre o capital de giro, a gente pega o ativo circulante e o passivo circulante, né? Capital de giro líquido, por definição, é a diferença dos dois. Se eu tenho um valor positivo de capital de giro líquido, significa dizer que eu estou precisando investir em capital de giro líquido, ou seja, além de fazer um investimento em ativo imobilizado, né, que a gente chama de CAPEX, Capital Expenditures, a gente tem que fazer um investimento em CAGIRO também. O que é fazer um investimento em CAGIRO? É cobrir um volume de contas a receber em estoque que não está sendo financiado pelo nosso fornecedor. Então, por exemplo, eu tenho lá um nível de contas a receber mais estoques no total de 100 milhões. E o total de fornecedores está em 100 milhões. Meu capital de giro líquido, estou esquecendo o caixa aqui de propósito, depois eu te falo e te vai mostrar o que eu faço com o caixa. O caixa subtrai da dívida e vira dívida líquida. Bom, se eu tenho 100 milhões
junto a fornecedores no contas a pagar, e esses 100 milhões estão me financiando 100 milhões que eu tenho em contas a receber e estoques, eu não preciso aportar nenhum capital de giro adicional, porque o meu fornecedor está me financiando os clientes, os meus clientes e o meu estoque. Agora, se em algum momento o meu fornecedor, eu começo a ter com ele um saldo de apenas 50 milhões, ele parou de financiar metade do meu capital de giro. Aí eu estou tendo que fazer frente a esse capital de giro. Então eu vou fazer investimento em capital de giro. Então, muito importante quando estiver fazendo um valuation, ter lá uma linha de capex e uma linha de capital de giro, porque quase sempre você tem que fazer investimento em capital de giro, principalmente quando você está começando um produto novo, né? Está atuando, expandindo um canal de venda, em que você vai precisar dar prazo, ou simplesmente, que a gente fala, preencher a gôndola, né? Então, por exemplo, quando você lança um produto e coloca na prateleira do supermercado, a primeira leva que vai não é venda, é investimento em capital de giro. É colocar o produto na linha de visão do consumidor. É você preencher lá a prateleira na altura dos olhos, né? Por exemplo, que é a prateleira mais cara. Aquilo ali, você está fazendo um investimento em cagiro. Vai rodar um mês. O segundo pedido do supermercado é que você realmente pode considerar uma venda. Que aí foi o quê? Foi uma reposição do estoque em consignação. Tá? Essa reposição, sim, aí você pode começar a pensar que realmente as suas vendas estão começando a acontecer. Né? Bom, vamos parar por aqui por causa do tempo. Até o próximo vídeo, então.